Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Apóstolo Paulo faz alguns imperativos muito fortes aqui para nós hoje. Até então, na saudação, e isso é um estilo do apóstolo Paulo, nas suas saudações ele já meio que antecipa o que ele vai falar no corpo da carta. Isso faz parte do estilo de Paulo. Mas aqui nessa passagem, nós temos também uma força retórica do apóstolo Paulo muito forte. Certa vez, um pastor muito reconhecido e que provavelmente alguns dos irmãos conhecem, o nome dele é Russell Shedd, ele fez uma pergunta: por que a igreja não impacta mais tanto assim a nossa cultura hoje? E a resposta do Russell Shedd é: falta unidade na igreja. E essa passagem fala exatamente sobre isso. Essa passagem é o fundamento teológico da igreja caminhar em unidade. No versículo anterior, no capítulo 1, verso 30, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que aqueles irmãos em Filipos estão sofrendo o mesmo combate que ele. Então a igreja aqui está num campo de batalha. Só que o combate do qual o apóstolo Paulo fala no versículo 30 é um combate externo. É a perseguição à igreja. Na virada para o capítulo 2, agora o apóstolo Paulo fala de um outro combate, de um campo de batalha ainda. A igreja ainda continua no campo de batalha, mas agora é um combate interno. A igreja não está mais agora combatendo contra o mundo e o diabo. A igreja agora precisa travar um combate interno. E isso ocorre em cada um de nós. Essa luta é travada no nosso coração. Nós vemos aqui ambição egoísta e vaidade. Nós vemos aqui que para a igreja caminhar em unidade, o apóstolo Paulo logo no versículo 1 já nos coloca 4 experiências. Ambição, egoísta e vaidade são pragas dentro da igreja e que está no meu e no seu coração. São pecados que o apóstolo Paulo está revelando ao meu e ao seu coração. Não sei se você já viu isso na sua casa. Quando o cupim, aquelas casas antigas, que a porta era de madeira e o cupim começava a comer ali aquela madeira. Depois de muito tempo, você só vê aquele monte de farelo no chão. E aí então, quando você batia assim na madeira na porta da sua casa, você já via que estava tudo apodrecido por dentro. Assim é a ambição egoísta e a vaidade na igreja. Assim é o egoísmo e a vaidade na igreja. Começa de dentro para fora. Pode estar no seu coração hoje. Pode estar no meu coração aqui também. E é isso que o apóstolo Paulo quer que nós começamos um a um investigar no nosso coração. A força retórica aqui do apóstolo Paulo é muito forte. Alguns vão dizer, alguns críticos da Bíblia vão dizer que parece não haver conexão com o versículo 1 aqui do capítulo 2 e o verso anterior. Mas outros estudiosos, esses que acreditam na infalibilidade da Escritura, vão trabalhar de forma diferente esse texto. Eles vão dizer que sim, há conexão com o capítulo 1. O apóstolo Paulo, ali no versículo 27 do capítulo 1, ele fala para os irmãos em Filipos viver de maneira digna do Evangelho. Então eles vão dizer que assim como a música tem o tom e todas as outras notas vão girar em torno desse tom que a música tem, aqui é o assunto que o apóstolo Paulo está tratando, viver de maneira digna do Evangelho. E aí então ele já falou da igreja como se portar diante da perseguição. E agora no capítulo 2 ele vai falar da igreja caminhar de forma unida, da igreja caminhar em unidade. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo.
Isso é o que vai reger, tanto aqui do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 2. Viver de maneira digna do Evangelho. Essa é a tônica aqui do apóstolo Paulo, essa é a ênfase do apóstolo Paulo, viver de maneira digna do Evangelho. E então o nosso texto começa com a palavra se. Nós aprendemos no português que essa palavra é uma condicional. No entanto, muitos estudiosos vão dizer que antes dessa palavra existe uma outra palavra que vai dar mais ênfase aqui ao texto, que é a palavra portanto. Essa palavra não aparece na nossa tradução, aparece em algumas outras, mas no original existe essa palavra, portanto. O apóstolo Paulo, então, continua o segmento do seu argumento a respeito de viver de maneira digna do Evangelho. Portanto, se por estarmos em Cristo, aqui, como eu já falei, esse se não é uma condicional, mas no original ela quer dizer uma vez que, desde que, já que. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando para nós? Que os irmãos em Filipos possuem essas experiências. Já que vocês estão firmados em Cristo, já que vocês têm alguma motivação, já que vocês têm alguma exortação, já que vocês têm comunhão no Espírito, já que vocês têm profunda afeição e compaixão, é dessas experiências que o apóstolo Paulo está falando de que esses irmãos já têm. No entanto, essas são experiências abençoadoras daqueles que experimentam a salvação. No entanto, se você não tem e não vive essas experiências do versículo 1, você não consegue cumprir as exortações, os imperativos do apóstolo Paulo. Completem a minha alegria. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Isso quer dizer que você tem que olhar atentamente para o verso 1. Isso quer dizer que eu vou focar aqui com os irmãos o verso 1. Se por estarmos em Cristo, e aqui a gente tem que entender isso, que a igreja caminha alicerçada e firmada no caminho de Cristo. Hoje pela manhã acordei, peguei o WhatsApp, abri lá o Instagram, que geralmente o Mateus compartilha alguma coisa do que ele vai falar na EBD, não vi nada hoje, mas abri lá o Instagram. E aí, meus irmãos, misericórdia, já apareceu um pastor num podcast. E aí foi feita uma pergunta para esse pastor a respeito de prestação de contas na igreja. E esse pastor fala, eu acho um absurdo a igreja ter que ficar prestando relatório financeiro. A igreja é como uma empresa, e isso doeu aos meus ouvidos. Isso é contra o que o apóstolo Paulo está falando. A igreja é fundamento e baluarte da verdade. A igreja não é como uma empresa, meus irmãos. E ele continua o argumento dizendo, porque tem CNPJ. Irmãos, isso é para a gente cumprir uma legislação humana. O pastor, os líderes devem se debruçar diante do texto bíblico, e na época do apóstolo Paulo não tem CNPJ, meu irmão. É no caminho e na obra de Cristo que a igreja caminha. Mas o apóstolo Paulo é contra esses líderes, é contra esses pastores, e a gente tem que lembrar, logo no capítulo 1, verso 1 e verso 2, Paulo fala também a diáconos e bispos da igreja de Filipos. Isso quer dizer que é para os líderes, e Paulo não aprova esses líderes hoje que se acham CEOs da igreja. Você não pode ser pastor dessa igreja se você não tiver, no mínimo, uma pós-graduação de gestão de conflitos ou gestão de pessoas. Você tem que ter essas pós-graduações aí. Senão, nem tenta pastorado aqui. Não é dessa forma que a Escritura trata o pastorado. Não é dessa forma que a Escritura vai tratar sobre a liderança. A liderança tem que ser como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. É isso que o nosso Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer da liderança, é isso que o Senhor quer dos irmãos. Viver de maneira digna do Evangelho é compreender isso. Mas aí também tem irmãos que se acham membros, os membros clientes. Lembra? Se por estarmos em Cristo, a igreja tem que estar em Cristo. Tem irmãos que se acham clientes. Entra na igreja, aí vai no banheiro. Aí entra no banheiro, banheiro pequeno. Já começa reclamando.
banheiro pequeno. Aí sai, vai tomar um café, café horrível. Aí sai, eu vou tomar água para limpar o sabor da boca. Aí vai tomar água, bebedouro, água tá quente. Meu irmão, quando você entrou aqui, não estava escrito ali fora Starbucks. Não está escrito McDonald's, Bob's, Burger King. Nós caminhamos na obra de Cristo. O que eu quero dizer? Que a igreja caminha unida, se aplica o evangelho na sua vida. É por estarmos em Cristo. E aqui eu preciso lembrar do poder da operação da graça na minha e na sua vida. Porque agora a luta é no nosso coração, é contra o pecado que habita no nosso coração. E aqui então, quando nós começamos a ler o Novo Testamento, você vai ver que por vezes a Bíblia vai tratar o pecado como uma dívida. É uma dívida que eu não tenho como pagar, você não tem como pagar, e a solução só está na cruz de Cristo. Você continua lendo a palavra de Deus e você vai ver que por vezes também o pecado é tratado como uma mancha. E quem remove essa mancha, essa sujeira, é também a cruz de Cristo, é a morte do nosso Senhor. E por outras vezes, o pecado, você vai ver que é uma ofensa perante a santidade do nosso Deus. Aí então, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo expia os nossos pecados, cancela e remove a nossa culpa diante de Deus Pai. Pode piorar. Você vai para Efésios e você vai ver que o pecado revela a condição humana caída, do qual estamos mortos em nossos pecados e delitos. Os seres humanos estão mortos sem Deus. Os seres humanos sem Deus, sem Jesus Cristo, são escravos do pecado, são condenados por causa da ira de Deus, até o momento em que a bondade de Deus afeta a nossa vida, nos conduz ao arrependimento, aplica a salvação ao nosso coração, e então agora temos vida e estamos em Cristo. O próprio texto em Efésios diz, ele nos deu vida em Cristo, é em Cristo que nós vivemos, é em Cristo que nós caminhamos, é pela obra de Cristo. Sendo assim, sem evangelho não há alegria, sem evangelho não há conforto, sem evangelho não há paz, sem evangelho não há encorajamento. Isso quer dizer que igrejas que vivem desunidas é porque pastores e líderes não têm pregado o evangelho. Igrejas desunidas precisam ouvir o evangelho. Igrejas desunidas é porque ambição egoísta e vaidade está reinando na igreja. E onde ambição egoísta e vaidade está reinando na igreja, o evangelho é esquecido, é deixado de lado. É uma disputa de quem prega melhor no púlpito, quem tem a melhor oratória, quem tem a melhor retórica. Não é dessa forma que o apóstolo Paulo trata a igreja caminhando em unidade. Primeira experiência é o quê? Motivação. Se por estarmos em Cristo, já que nós estamos em Cristo, nós temos alguma motivação. A palavra aqui tem o sentido de encorajamento. E logo em seguida diz, alguma exortação de amor. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem que ter essas experiências. Senão você vai viver aqui na igreja com ambição egoísta e vaidade. Você vai destruir a comunhão. Alguma exortação, aqui quer dizer consolo, são palavras muito parecidas e muito juntas uma da outra, encorajamento e consolo, e todas elas estão atreladas a um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Já viu determinadas pessoas, isso é um ditado popular, às vezes estão em sofrimento e dizem, parece que eu joguei pedra na cruz. Tem outras que vão dizer, eu acho que eu nem joguei pedra na cruz, eu acho que eu chutei mesmo a cruz. Esse é o ditado popular. Mas o piedoso, talvez, diante do seu sofrimento, ele olha para o relato bíblico e ele vê que Maria está diante do seu filho Jesus, que está na cruz. Imagina o sentimento dessa mãe, o sofrimento dessa mãe. O cristão piedoso entra na cena e fala, eu não sou Maria, mãe de Jesus, mas parece que o meu sofrimento é maior do que o dela. Parece que meu sofrimento está me esmagando.
Parece que o castigo está sobre mim, parece que realmente eu joguei pedra na cruz, parece que realmente eu chutei a cruz. Mas, meu irmão, minha irmã, pare de olhar para a madeira e olhe quem está na cruz. É no Senhor Jesus que nós temos encorajamento, que nós temos consolo. É nele, se você olhar para ele, você vai falar igual o centurião diante de Jesus. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. E é aqui que a igreja caminha, porque se eu olho para o nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo que o nosso Deus, Ele sangra, e isso é consolo para mim e para você. O nosso Deus sangra, e se Ele sangra, eu e você, nós também podemos sangrar pelo Evangelho, e com um sorriso no rosto, porque Ele sorriu para mim e para você. Glória a Deus. Talvez você nunca tenha pensado nisso, que na sua salvação o Senhor sorriu para você, é a bondade e o amor dele derramado sobre você, é essa alegria que deve inundar o seu coração a vir também à igreja, a aprender mais de Cristo, a estar aqui, a caminhar com os irmãos. São essas experiências, bênçãos, dádivas que o apóstolo Paulo está falando aqui, que nós precisamos viver para não caminharmos com ambição egoísta e vaidade. Ainda no encorajamento e no consolo de Cristo, há uma promessa para nós de que Deus está conosco. Nós vimos até isso na EBD. Agora pare e pensa comigo. De repente no seu sofrimento, aí você começa a reclamar porque a ambição é egoísta e a vaidade começa a bater na nossa porta. Não tem um irmão que me visita. O pastor nem me mandou uma mensagem. Aí você começa, você quer desunir a igreja. É a desunião batendo. É esse pecado vindo atrás de você. Está dentro do seu coração, está alimentando a sua mente. Combate ele. Encorajamento e consolo em Cristo, Deus está conosco. Aí agora você está numa tempestade. Os discípulos estavam numa tempestade. Os discípulos estavam numa tempestade tal que eles começam a achar que o barco vai afundar. E como é que está o nosso Senhor Jesus Cristo ali? O texto diz, Jesus estava dormindo. Olha aí. Rapaz, não atrapalha o meu sono não. Agora foram atrapalhar o sono de Jesus. Meus irmãos, o que eu e você aprendemos nas penas do apóstolo Paulo? Quem é digno de ser imitado? Jesus é digno de ser imitado. Se no meio da tempestade ele está dormindo, Jesus está te ensinando alguma coisa. Jesus quer que você aprenda alguma coisa. Se a tempestade está muito grande e Jesus está dormindo, se as preocupações do seu coração estão inundando a sua mente, o seu coração, mas Jesus parece que não está fazendo nada, e você entra no relato bíblico e Jesus está dormindo, e ele está falando para você, eu estou dormindo mesmo, cristão, e eu quero que você aprenda, que é o quê? Descansa em mim. É isso que ele quer que nós aprendamos. A promessa é, Jesus, Deus está conosco e ele está como? Descansando. Descansa então nele. E eu sei, é para mim também essa aplicação. Eu quando tenho um problema na minha casa, eu quero resolver logo. Tenho um problema às vezes com a minha esposa, no coração dela, eu quero resolver logo. E às vezes não é o meu agir, é descansar no que Deus está fazendo. É o momento de eu deixar essas preocupações, eu achar que o barco da minha casa está afundando, mas não está, porque Jesus está lá e Ele está descansando. O que eu tenho que fazer? Descansar no meu Senhor Jesus Cristo. Ainda, por último, poderia citar vários aqui, né, de encorajamento e consolo. Deus providencia para nós a melhor parte no encorajamento e consolo. E aqui eu lembro de outra narrativa. Você deve lembrar aqui de Maria e Marta. E o próprio Senhor diz que Maria escolheu a boa parte. Aí você vai lá na narrativa, você vai ler o texto. Qual foi a boa parte que essa mulher escolheu?
sentar e ouvir a palavra. Talvez Deus te trouxe aqui hoje e providenciou a melhor parte para você. Sentar e ouvir a palavra. Sentar aqui e ouvir a palavra do nosso Senhor. Ele está sondando o seu coração nesse momento. Qual é a ambição egoísta e a vaidade que está batendo aí na porta do seu coração? Esse pecado que você está alimentando, qual é? Busque encorajamento e consolo no Senhor. E o nosso texto continua. Próxima experiência, terceira experiência. Alguma comunhão no Espírito. Presta atenção. Na nossa salvação, o Senhor nos apresenta uma família. É a família na fé. E então, quando você olha para o lado, você vai ver do seu lado o quê? Irmão. Só que pergunta estilo Nicodemos. Só que todo mundo aqui nasceu da mesma mãe? Não. Não se trata de biologia, não se trata de DNA. Nós somos aqui irmãos por causa do sangue de Jesus. É por causa da comunhão no Espírito que nós superamos as nossas diferenças. É por causa da comunhão no Espírito que nós confrontamos um ao outro em nossos pecados. Assim como vai dizer na carta aos Hebreus, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. E o motivo de congregar, o motivo de estarmos unidos, o motivo de estarmos aqui é de confrontar o pecado, para que o pecado não endureça o nosso coração, semana após semana. Faltar culto é sim um pecado. Comunhão no Espírito. E aí então, somos agora uma família, somos irmãos, por causa da salvação, nós herdamos o Espírito Santo. Você tem que tomar posse disso. Você foi salvo, você não vai ser batizado para depois ter o Espírito Santo. Não, você foi salvo, você agora é a habitação do Espírito Santo. E é a habitação do Espírito Santo que faz com que eu e você vamos continuar lutando contra o pecado que o apóstolo Paulo relata aqui. A ambição egoísta e a vaidade. É por causa do Espírito Santo que todos nós aqui temos, todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus, que acreditam na obra de Cristo, possuem o Espírito Santo, e isso nos une a superarmos as nossas diferenças, as nossas divisões. Se nós formos ler Efésios, capítulo 1, verso 13 e o verso 14, lá diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É uma herança nossa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, deixa eu só te ilustrar isso, é um exemplo. Sabe aquela pessoa que você às vezes está com ela, seja no trabalho, seja em algum outro ambiente, e ela está com aquele feijão no dente? E aí você fica com aquela vergonha, fala ou não falo, fala ou não falo, fala ou não falo. Precisa ter coragem, né? Então, é aqui que entra o Espírito Santo nos encorajando a orientar, a consolar, a encorajar, confrontar os pecados dos nossos irmãos. É o Espírito Santo que faz isso. Porque quando a ambição egoísta e a vaidade batem na sua porta, ela sai da sua casa e ela vem aqui para a igreja. E é um momento em que você vai ser confrontado com algum irmão vai te consolar em Cristo, algum irmão vai te encorajar em Cristo. O que eu quero dizer é que pode ser que não sejam palavras doces, são palavras duras, porque você está alimentando um pecado e você precisa combater ele. É preciso coragem, e quem faz isso? A comunhão no Espírito Santo. E aí então, quarta experiência, afeição e compaixão. O apóstolo Paulo já mencionou isso aqui no capítulo 1, verso 8, quando ele tem saudades com profunda afeição de Cristo Jesus.
E eu quero que você leia comigo, porque os estudiosos fazem a seguinte pergunta: essa afeição e compaixão, ela vem de Deus? Ela é, a afeição e compaixão, uma admiração que os irmãos de Filipos têm para com Paulo? Ou é uma afeição e compaixão também com os próprios irmãos da igreja lá em Filipos? Eles fazem essas perguntas. Que tipo de afeição e compaixão está sendo tratado aqui? E os estudiosos vão dizer, os três. E a gente vai ver essa dinâmica em 2 Coríntios, capítulo 1, a gente vai ler do 3 ao 6. Eu quero que você observe essa dinâmica. A fonte da afeição e compaixão, que aqui, no caso, é uma teologia do consolo e encorajamento em Paulo, mas que vai vir como fonte do próprio Deus, vai percorrer o apóstolo Paulo, que vai chegar à igreja local, e a igreja local, uns aos outros vão consolando-se. Diz assim o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O apóstolo Paulo, no meio das adversidades, das tempestades, dos problemas, do sofrimento, ele aplica o Evangelho. É aqui a exortação que ele quer para nós. É aqui o imperativo que ele quer para nós agora. Crentes, cristãos, você tem vivido e aplicado o Evangelho no seu dia a dia? Então agora, verso 2, complete a minha alegria. Complete a minha alegria. E eu pergunto agora, como, Paulo? Como você quer que nós completemos a sua alegria? Como você quer que a gente complete a sua alegria, Paulo? Dando o dízimo na igreja. Está dizendo isso aí? Complete a minha alegria, expulsando muitos demônios. Diz isso aí. Complete a minha alegria, dando as primícias do dinheiro que você recebeu. Está escrito isso aí? Não. Complete a minha alegria dizendo que eu sou o maior líder da história. Está dizendo isso aí? Complete a minha alegria. Perceba a ênfase do apóstolo. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Se você aplica o Evangelho, você consegue praticar o mesmo amor, a mesma mente, mesmo pensamento, um só espírito, uma só atitude. Irmão Tiago, o apóstolo Paulo está dizendo que todos os irmãos têm que ser iguais, absolutamente iguais. Não, ele não está falando isso. E para isso eu quero trazer outra narrativa para a gente ilustrar o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre as nossas diferenças. Ele está dizendo, aqui a pergunta que nós devemos fazer quando temos situações delicadas na igreja é: qual é a prioridade do Evangelho? Qual é a prioridade do Evangelho? Isso vai trazer paz para a igreja, não vai trazer divisão, não vai trazer desunião. Vamos lá, qual a narrativa que eu quero que você tenha em mente agora? Atos 15, lembra comigo, Concílio de Jerusalém, tem uma treta teológica lá montada, tem um debate teológico esperando a igreja. E aí então começa, um irmão fala, outro irmão fala, outro irmão fala. Nesse debate, com todo respeito, não tem cadeirada, irmãos. É Bíblia. Estão se discutindo Bíblia. É um debate em que os irmãos estão debruçados para solucionar um problema da igreja. E solucionar um problema da igreja é preciso ser cheio do Espírito. É preciso ter comunhão com o Espírito Santo.
E a pergunta é, qual é a prioridade do Evangelho quando nós olhamos aquele momento da história? Um fala de um jeito, outro fala do outro. E então, quando você chega lá no versículo 28 do capítulo 15, vai dizer o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A igreja chegou a uma conclusão daquele problema. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Salvos em Cristo Jesus, caminham em unidade. Salvos em Cristo Jesus, caminham em unidade. E a pergunta é, qual é a prioridade do Evangelho? Como vamos resolver um problema quando vários irmãos da liderança têm opiniões distintas? Qual a prioridade do Evangelho? Pareceu bem ao Espírito Santo. O texto continua. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Isso aqui, eu estava lendo um comentário bíblico que dizia o seguinte, que teve uma igreja que rachou, dividiu, porque um irmão que era membro fundador da igreja, num dia de festividade, recebeu um prato de comida, inferior ao de uma criança. Ou seja, uma criança recebeu o prato cheio de comida. E aquele homem, membro fundador da igreja, recebeu um prato de comida, pouquinha coisa, ele queria comer como uma criança. E aí, então, aquilo gerou um turbilhão na igreja tal, que dividiu a igreja, aquele irmão saiu com um montinho, como a gente diz, e fundou uma outra igreja na outra esquina. Ambição egoísta e vaidade. Não despreze esse pecado. Ele bate na minha porta, vai bater na porta do seu coração. Contei a experiência esses dias a um irmão da outra igreja onde eu estava. Faz muito tempo, irmão. Eu tenho mais de 10 anos aqui, então... Eu estava em Nova Iguaçu, descendo ali na Caracol, alguns irmãos conhecem, e essa irmã disse que ela estava vindo na mesma calçada que eu, distante. Eu não vi aquela irmã. Eu simplesmente mudei de calçada, né? Porque eu ia para o outro lado. Mas a irmã cismou, que eu olhei para ela e mudei de calçada. Pedi perdão a ela, né? Eu falei, sinceramente, minha irmã, eu não te vi. Não te vi, mas se isso afeta o seu coração, me perdoe. Ambição, egoísta e vaidade, irmãos, batem a porta, surgem no seio da igreja. Qual é a solução para o meu e para o seu coração? É o Evangelho. O apóstolo Paulo vai inserir aqui agora a mentalidade do reino. O texto segue, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Humildemente. Tenham agora a mentalidade do reino, humildade. Sejam humildes. Paulo está querendo dizer aqui claramente para nós, sejam servos uns dos outros. Sejam servos uns dos outros. Paulo vai tratar também desse conceito de humildade lá em Romanos, capítulo 12, verso 3. Nós não vamos ler, mas você pode anotar e ler depois na sua casa. E o texto segue. Cada um. Até então, Paulo estava muito abrangente. Paulo estava falando de modo mais corporativo da igreja e agora ele coloca cada um. Isso quer dizer, meus irmãos, que a forma como você lê a sua Bíblia em casa afeta o seu relacionamento na igreja. A forma como você está orando, investindo tempo a sós com Deus na sua casa, afeta no seu relacionamento com a igreja. Irmão Tiago, olha aqui um sintoma de um irmão que eu vejo que está doente. Se você está, assim, dedicando tempo ao Senhor na leitura bíblica, se você está dedicando tempo ao Senhor na oração, você quer mais de Deus e então você vai adquirir isso aonde? É na igreja. Irmãos que estão doentes, faltam culto. Irmãos que estão doentes, que a sua espiritualidade está muito fraca, capengando, eu já sei. Está em falta na leitura, está em falta na oração, porque não quer Deus. Se quer Deus, vai estar na igreja.
Já é um sintoma. Está faltando muito? Já tenho certeza. Se eu apertar, e vai arranjar uma desculpa, irmão. Vai arranjar uma desculpa porque está faltando. Mas eu já sei, leitura bíblica está em falta. Não está caminhando nos passos de Cristo. Ambição vai bater. Vaidade vai alimentar o coração. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha para o irmão que está do seu lado. O pastor disse que isso vicia, mas pode olhar. Olha para o irmão que está do seu lado. A palavra que cuide quer dizer preste atenção. Deus quer dizer para você hoje, preste atenção no irmão que está do seu lado. Cuide dele. Agora, pela manhã, é um irmão. À noite pode ser outro. Cuide, preste atenção no irmão que está do seu lado. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Cuide, cada um cuide. Não coloque a responsabilidade na liderança. Porque a vaidade vai bater, a ambição egoísta vai bater, vai querer botar a culpa em alguém. Nunca é em você, é sempre no outro. Cada um cuide. Irmão Tiago, eu tenho uma briga com o irmão aqui na igreja. Há tantos anos eu sou membro aqui dessa igreja. Olha, se esse irmão estiver no mesmo ambiente que eu me retiro. Você está em pecado. Peça perdão ao Senhor. Irmão Tiago, eu tenho uma mágoa com aquela pessoa, aquele cicrano. Você está em pecado, irmão. Confesse os seus pecados ao Senhor. Procure o irmão. Peça perdão. A mensagem aqui é: nós fomos salvos por uma só mensagem, a mensagem do Evangelho. E nós devemos caminhar por meio dela. A paz se faz por meio do Evangelho. Se você está em briga, em mágoa, em rixa, em rancor com algum irmão aqui nessa igreja, peça perdão ao Senhor e reconcilie-se com Deus e com seu irmão. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho e que o nosso Senhor Jesus Cristo quer de nós. Vamos caminhar em unidade. Quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Assim deve ser a nossa mentalidade. De forma humilde, sermos servos uns dos outros. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela palavra exposta. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela purificação dos meus pecados na cruz do Calvário. E eu te peço, Senhor Deus, que se há algum irmão aqui ferido, magoado, transtornado, que se ajoelhe diante do Senhor e peça perdão. Que se renda, que se quebrante, peça perdão ao Senhor, que haja reconciliação com o Senhor mesmo e com o irmão em Cristo. Somos irmãos em Cristo. E isso, Senhor Deus, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário, que com alto preço derramou o seu sangue sobre nós. Somos irmãos pelo sangue de Cristo. E isso é superior a tudo, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Que a PIB do Parque caminhe em unidade. Em nome de Jesus. Amém.